Olá, olá! Eu estou aqui mais uma vez, mas eu não estou só. Hoje, no Fala Aqui que eu te escuto diretamente da nossa plataforma online, porque o estúdio continua fechado por conta da pandemia. Além de Leandra Senna, meus ouvidos direitos nesse podcast, eu trouxe logo duas advogadas, Leandra. Sabe por quê? Porque alguém tem que defender a gente, Leandra. Alguém tem que conseguir defender a gente. Eu tô com medo dessa sigla. Eu tô com medo dessa sigla, que eu chego a sonhar com a musiquinha que a doutora Andréia me mandou um tempo atrás. Você acha que eu devo cantar a musiquinha, Leandro? Ou você acha que eu deixo isso para outro canal do Spotify, para playlist? O que você acha, Leandro? Eu acho que você deve cantar, sim. Eu tô treinando essa sigla desde ontem, porque eu tenho certeza que eu vou trocar a sigla em algum momento. Eu tenho certeza disso. Mas eu acho que você pode cantar a musiquinha. Não, acho que duas advogadas para me defenderem, Leandra. Porque eu quero compliance com LGPD. Quero compliance com LGPD. Medo disso! Nariz, toque essa vinheta, que eu preciso me recompor, porque a adrenalina não está deixando minhas extremidades pararem de tremer aqui. Vinhetinha pra gente apresentar as duas pessoas que vão nos defender desta sigla do mal ou do bem. O que será isso? Fala. Hã? Eu? Fala. Sim que eu falo. Fala, Kiki, eu te escuto. Estamos de volta depois dessa vinheta maravilhosa, criação do nosso querido Nariz, para dividir a minha falação à toa, assim, né, a esmo, de informação, né, 2 pontos. Um, eu fico falando sem parar, coisa que não tem nada a ver, aí vem a vinheta, aí finalmente coloca a gente que sabe falar. Leandro, você quer apresentar nossas convidadas, chamá-las a se apresentar? É isso que eu ia falar. Eu me sinto mais à vontade se elas mesmas se apresentarem, porque eu não sei nem falar o que elas sabem fazer. Deixa elas dizerem. Então, vamos começar por ordem alfabética. Doutora Andréia, quem é você, doutora Andréia? Conte-nos, doutora Andréia, como você vai nos defender? Você é o Chapolin Colorado da LGPD? Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Andréia Carvalho, eu sou advogada, sou especialista em direito empresarial, também sou especialista em direito penal e processual penal e estou com uma vertente também de especialização na área ambiental. Fiz alguns cursos de extensão nessa área de direito digital, de lei geral de proteção de dados e estou aqui para poder conversar, bater esse papo super bacana com vocês de uma lei que está aí, entra ou não entra em vigor. Então a gente está aqui para poder bater um papo bem bacana sobre essa lei. Do outro lado da linha, quem é a Leandra Senna? Eu não sei se eu chamo de doutora, porque assim, ela certamente é mais nova do que eu, né? Dá uma aflição, assim, você chamar uma pessoa novinha. Doutora Samanta. Quem é você, Oi, Leandra. Samanta? Oi, Leandro. Oi, Dani. Oi, André. Oi, você que nos está ouvindo aí do outro lado da telinha, do áudio. Confesso que é muito estranho ouvir alguém me chamar de doutora. Fazia muito tempo que alguém não me chamava de doutora, de verdade, assim. Bom, eu sou a Samanta Oliveira, eu sou de PO da Acesso Digital hoje. A Acesso é uma empresa que trabalha com reconhecimento facial e biometria, então vocês podem imaginar que a gente está na crista da onda dos dados. Sou formada em Direito, sim, depois da minha faculdade, que foi no Mackenzie, eu fiz uma pós na PUC, um mestrado na GV, e aí eu tenho algumas certificações na área de privacidade e proteção de dados, inclusive uma certificação para ser DPO aí pela Universidade de Maastricht. Como vocês podem ver, tudo que eu sei falar é dados, então vamos ver se vocês fizerem alguma coisa errada com os dados, eu consigo ajudar, mas se eu fugir muito desse escopo, aí a gente vai ter que pedir ajuda para a doutora Andréia aqui, porque não vai dar certo. Gente, a primeira coisa que eu quero saber, assim, é quem poderá nos defender da LGPD? O que vocês estão enxergando em relação a essa lei? Eu acho que toda lei nova, ela deve trazer um nível de ansiedade para as pessoas que vão ser impactadas. Nós estamos falando de um nicho que ainda é muito novo, que é a questão digital. Então, está engatinhando ainda, principalmente no Brasil, essa questão digital. A gente ainda não sabe muito bem como lidar com a internet. É lógico que a gente tem grandes empresas que trabalham com isso, mas não é a média, né? Ô, Dani, Oi. Começa do começo, explica para quem está ouvindo o que é LGPD, né?
Não é LGBT, Não. gente. LGPD, a única coisa que eu sei de LGPD é a música, filho. Eu não sei, eu só sei o seguinte, que com a LGPD não pode nada. É isso que eu aprendi. Tudo Não, peraí, como assim não pode nada? Muito pelo contrário, a LGPD, ela veio para nos ajudar. Fiquem tranquilos, assim, a LGPD, ela é super importante nesse ponto, porque ela, inclusive, se você tiver um nível de governança e maturidade dos dados, você tem, inclusive, um diferencial competitivo no mercado. Então, não precisa ter medo. Claro que ela tem um esforço de adequação, acho que as empresas que não lidavam diretamente com tecnologia, né, vão ter aí um esforço de adequação um pouco maior, mas é possível, sim, se adequar. Então, o objetivo da lei é justamente para equilibrar, né, o direito dos titulares dos dados, nós, cidadãos, portadores de diversos dados, com o direito das empresas, enfim, do setor público e privado, fazer esse tratamento de dados, né, desenvolver a economia, fomentar novos modelos de negócio, que no final do dia é importante para nós também, sociedade, né, quem não quer aí ser atendido pelo Rappi, pelo Google, e, enfim, por tantos outros serviços disruptivos que são movidos aí por uma economia movida a dados. Então, fiquem tranquilos, porque a LGPD, ela é super positiva, pegando todos os setores também. Eu vou ficar um pouco quietinha para a doutora Andréa me complementar aqui. Não, e nesse sentido, é o que já está sendo dito aí há algum tempo, né, que essa proteção de dados é o novo petróleo, né, da economia, né, a empresa que sai na frente implementando um programa, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, mesmo programas, na verdade, ela já tem um diferencial competitivo. E é importante a gente colocar que essa lei, como disse a doutora Samantha, ela é para dar maior segurança à privacidade do ser humano. Então, é uma lei que se aplica somente à pessoa natural. Ela não se aplica para a pessoa jurídica. Então, nesse universo que nós estamos de tecnologia, de acesso mais fácil às redes, né, a rede mundial de computadores, né, então, essa norma, que inclusive o Brasil já está um pouco atrasado na implementação dessa lei, ela também vem com todo um cunho internacional, né? A nossa norma, ela tem toda uma base em diretivas europeias, né? Então, ela está muito vinculada à norma europeia. Então, assim, a gente já vem um pouquinho atrasado em relação a isso. É uma norma que vai fomentar um ambiente melhor de negócios, é uma norma que vai proteger as empresas, porque a partir do momento que o empreendedor ele implementa boas práticas de governança para poder mitigar, inclusive, riscos, ele está protegido em relação até ao próprio particular, que é o detentor do dado pessoal, por uma eventual demanda judicial. Então, é uma lei, do meu ponto de vista, positiva, uma lei necessária, que o Brasil terá, sim, dificuldades de implementar, porque isso parte muito de mudança cultural, mas nós temos que nos preparar para isso, e é algo que não tem como você retroceder. É daqui para frente, boas práticas, implementação, boa governança, investimento em tecnologia, investimento em inovação, e é assim que nós vamos conseguir avançar em segurança para todos, para a pessoa natural, que é o detentor do dado, e também para o empresário que faz aí a coleta, o tratamento desse dado, o armazenamento, e até a exclusão do dado, né, doutora Samantha? Porque até para excluir dado, você tem que ter cuidado com o tratamento, né? Exatamente, o direito dos titulares ali, a LGPD, ela dedicou um capítulo, né, para dizer para nós quais são os direitos que nós, portadores de dados, podemos pedir para as empresas, né, então a gente pode pedir uma série de direitos, confirma que você tem dado meu, se você pegou esse dado com base no meu consentimento, eu posso revogar esse consentimento, mas os seus dados estão desatualizados, com quem que você está compartilhando as minhas informações, enfim, são uma série de direitos que a gente pode bater lá na porta das empresas, e por que não também dizer o poder público, que também é um agente que trata dados, e aí tanto o setor privado quanto o setor público vai ter que informar para nós cidadãos o que é que eles estão fazendo com os nossos dados.
E aí isso a gente entra num outro ponto, que é a cultura, né, a cultura de privacidade e proteção de dados aqui, que a doutora Andréa estava comentando, né, o Brasil, ele não tinha essa cultura, então esse processo de conscientização de nós brasileiros, né, entendermos que nós temos dados e que esses dados, eles possuem um valor, porque está muito relacionado, né, à nossa imagem, aos nossos direitos de personalidade, é muito importante, né, para a gente poder realmente ter um controle sobre isso, né, decidir com quem que eu quero ou não quero compartilhar. Inclusive, tem uma pesquisa recente do Ibope que é muito legal. Ela fala que 80% das pessoas se sentiriam muito mais confortáveis em compartilhar dados com empresas que, de fato, tivessem a privacidade e a proteção de dados como um valor. Então, eu faço aquela analogia que antes que a gente faz com a proteção ambiental, né? Eu gosto muito mais de comprar algum produto se eu sei que aquela companhia tem uma preocupação com o meio ambiente, e privacidade está se tornando isso, né? Então, cada vez mais a gente caminha para um mundo onde isso é, de fato, um valor, é um diferencial, e eu que sou titular de dados, tenho essa consciência, né, de como é que estão trabalhando com os meus dados, e a empresa também, porque no final do dia a empresa está provendo serviços, né, e produtos para o próprio titular, então ela precisa trocar muita essa relação de confiança, essa relação de transparência, e nada melhor do que ter esse canal aí, né, já de exercício dos direitos de titular, já é um pontapé inicial para que isso aconteça. Agora, gente, deixa eu botar meu dedo aqui na conversa, tá tudo muito bonito, tá todo mundo feliz, essa lei é maravilhosa, né, todo mundo com seus dados protegidos, os meus R$5 da conta bancária, ninguém vai saber que estão lá, não tem problema, mas, e para as empresas? Porque, assim, é só botar um botãozinho no site, eu aceito que você use cookies e saiba onde eu estou, vamos olhar para o outro lado da mesa agora, né? Quais são os primeiros passos? Quais são as preocupações? As grandes empresas talvez até já tenham departamentos discutindo isso, porque isso está sendo discutido há algum tempo, não foi de ontem para hoje que se começou a falar disso no Brasil. Mas e as médias? E as pequenas? E aquele empreendedor que tem um sitezinho lá pequenininho para vender o queijo dele e ele pega dados da pessoa? Como que é isso na prática? Assim, quais são os passos? Para começar, eu já fico logo pensando assim, a empresa assim, é um cara com um ajudante, né? Ele faz serviço de faxina, de administração, de venda, de logística, de tudo. Agora, você vai ter que ter mais um, que é o encarregado dos dados. O cara, não, a gente já é o encarregado de tudo aqui. Como é que funciona isso? Vai ser, a lei é a mesma base e é o mesmo nível para todo tipo de empresa, ou pequenas empresas vão ter um nível de responsabilidade e conforme a empresa cresce tem outro, porque o negócio parece simples, é lógico que a privacidade de dados é maravilhoso, mas eu vejo duas coisas, né? Primeiro é que, tipo, eu tiro por mim, eu mexo com isso, eu até parei de usar um pouco rede social, porque eu mexo assim, meu Deus do céu, tô lascada e tal. As pessoas têm uma noção que fala geladeira, todo dia aparece geladeira no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, o amigo chega na sua casa, tem um vendedor, passa, enfim, a gente já tem noção disso, mas mesmo assim, quando eu quero ler um site, pode ter um pop-up, pode ter uma senha, digite uma senha que você entendeu que a gente vai roubar seus dados. Eu falo, eu preciso ver, eu vou lá e boto lá, não sou um robô, pode roubar meus dados, pode saber o nome, tudo, porque é quase que uma cultura, né, assim, não sei se eu tô falando por mim, se eu estou profanando todos os brasileiros, mas a gente é muito imediatista, a gente não tem, por mais que racionalize que aquilo ali é um dado que é valioso, a gente é imediatista, eu quero lá, tô lá preocupada se o cara vai saber onde eu moro, onde eu nasci, o nome da minha mãe, do meu pai, da minha filha, eu quero saber essa informação, eu quero ver minha carinha em forma de desenho no Facebook, eu quero saber qual era a heroína que eu ia ser na Idade Média. Eu quero, enfim. Como que funciona isso, assim? Vai ter uma lei diferente para cada um? Como é que a empresa vai se organizar? O brasileiro em si, o cidadão, vai entender isso ou não está nem prestando atenção? Essa lei está divulgada? Nossa, tantas perguntas. Estou quase aluna. São tantas perguntas.
Bom, vamos lá, vou começar aqui. Em relação a essa preocupação com a pequena empresa, a microempresa, né, a própria lei, ela trouxe um dispositivo dizendo que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANP, ela deverá estabelecer diretrizes e orientações para esse pequeno empreendedor, esse microempreendedor. Então, ele não vai ser cobrado e nem exigido da forma que um grande, né, que tenha toda uma estrutura. Eu não posso comparar um pequeno com uma instituição bancária, por exemplo, né? Então, a própria lei, ela já traz essa atribuição para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Uma coisa assim que eu diria é o seguinte, e aí vai muito da cultura mesmo, é o mínimo necessário. O empreendedor hoje, ele precisa reformular todo o conceito que ele tem de buscar dados de uma pessoa natural e utilizar o que é mínimo necessário. Então, aquilo que não é necessário, eu não preciso ter informação, eu não preciso saber qual é a religião da pessoa, eu não preciso exigir uma contratação que ele me diga se ele é casado, se ele é solteiro, se ele é afiliado a algum partido político, qual a orientação sexual. Então, eu não preciso saber disso. O que eu preciso saber você tem a qualificação técnica para ocupar aquele cargo? Tenho. Então, me prova que você tem, dentro dos seus cursos ou a sua experiência profissional, que isso já é satisfatório. Então, eu diria, assim, para começar, né, o pequeno, ele pode ficar despreocupado em relação ao nível de exigência, ele não vai ser comparado a uma empresa de grande porte, né, ele vai ter um tratamento diferenciado, isso está previsto na lei, e que ele comece a pedir, então, as informações que são estritamente necessárias, porque daí ele vai ter uma boa governança, ele vai ter formas de mitigar qualquer risco e trabalhar com esses dados, né? E aí ele exclui os dados que são considerados sensíveis, principalmente os dados considerados sensíveis, que a lei traz ali o que é religião, sexo, orientação sexual, enfim, uma série de outras coisas. Mas, respondendo rapidamente aí aquilo que aflige, né, e aflige a muitos, veio da mesma forma quando a gente falou em programa de compliance, programa de integridade, mas eu sou pequeno, eu tenho que ter um programa tão robusto, tantos pilares. Não, para você também, para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, você vai ter, cada ação que você faça, para tentar simplificar o máximo possível das coisas que você exige, da captura e armazenamento de dados, da forma que você trabalha esses dados, da forma que você disponibiliza esses dados, tudo isso é realmente possível de você fazer com pouco investimento e ter efetividade para aquilo que a lei trouxe, que é, de fato, proteger direitos fundamentais, liberdade e o próprio princípio do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Legal, eu acho que aqui complementando só porque a Dani pontuou, né, que hoje o CEO, ele faz tudo, né, o CEO da empresa, principalmente das startups, ele tem aí essa missão super ingrata no final do dia, né, porque ele acaba sendo, assim, ele recebe todas as críticas e todos os elogios, e com o GPO não é diferente, né. Existe possibilidade da companhia também ter um GPO externo, se esse for o caso, né? Vamos supor, eu não sou da área de tecnologia, o meu empreendimento não trabalha com dados massivos, eu tenho uma escala pequena desse tratamento, então sim, eu posso de repente ter como uma alternativa ter um GPO ali externo para casos pontuais. Claro que se eu sou uma empresa que eu tenho a tecnologia como core business, e aí eu quero proteger o meu segredo de negócio, não faz sentido você buscar um apoio externo, porque, enfim, aquilo é uma informação super estratégica do seu negócio. Então, acho que vai muito do empreendedor também ter esse feeling aí, que já é natural dele, né, de identificar se é melhor ficar interno ou ficar externo, e aí até evitar algumas questões, algumas polêmicas que a gente discute bastante na área, né, sobre acumulação de cargos. Principalmente nas empresas maiores, a gente vê que é muito comum o GPO acabar acumulando aí ou com alguém de compliance, ou com alguém do jurídico, às vezes até mesmo com
segurança da informação, com a pessoa de governança de dados, enfim. O que a lei fala para a gente ainda não tem isso tão bem regulamentado quanto a Europa, mas seguindo ali as guidelines do GDPR, é importante a gente garantir que a independência do DPO, né, para que ele possa, de fato, ser um profissional independente e apontar os riscos relacionados à privacidade e proteção de dados naquelas operações de tratamento. Então, acho que esse é um ponto que tem que ser muito estudado antes de pensar nessa eventual cumulação de função, né, entre alguma outra área. Então, fica aí esse ponto de alerta quando a gente tiver que pensar nisso também. Isso, só para complementar, é fundamental porque você tem que ter uma estrutura de resposta rápida também, né, a esse particular que pede uma informação sobre um dado dele, né, você não pode, quando você tem uma acumulação de funções, alguma coisa vai falhar, você tem que ter uma forma de acompanhar dentro da própria empresa, treinamento, orientação. Então, essa questão, ela é realmente fundamental, assim, você ter o cuidado, o empresário ter o cuidado de não destacar uma pessoa que acumule uma série, várias funções, sabendo que ele vai ter aí um problema, ou no cuidado do que a própria lei exige, ou até mesmo no desempenho das outras funções que essa pessoa já deveria exercer. Com isso que a doutora Andréia falou, sempre me faz pensar que toda vez que a gente fala de LGPD, a gente fala de empresa grande. Né? Então, a gente fala de alguém que vai ter uma pessoa com uma função de cuidar dos dados, que vai ter... E aí eu bato na tecla do pequeno e do médio, a gente sabendo que a régua vai ser diferente, a doutora Andréia já explicou isso. Mas eu fico pensando assim... alguém disse para o médio, para o pequeno, que ele tem que se adequar a uma lei agora de dados, né, de proteção de dados, dos dados que ele usa. Então, talvez alguém tenha até que explicar para eles que dados são esses, porque o brasileiro, a gente saber o nome e o telefone da pessoa não é ter um dado dela, né, tipo, pelo amor de Deus, é o básico, né, nome, telefone, estado civil, quantos filhos ela tem, pelo amor de Deus, é informação básica. Então, explicar que isso é dado, explicar que isso vale dinheiro, né, que o mundo agora gira em torno de dados, e aí ensinar ele a proteger esses dados, ensinar ele o que ele tem que fazer para proteger. Eu fiz uma cola, gente, vou mostrar aqui para quem está vendo no YouTube, escrevi várias coisas sobre a lei que eu achei interessante, mas eu li essa aqui, que crianças e adolescentes, eles não podem responder por si mesmos. Então, quem tem que responder por eles, se eles podem ou não doar aqueles dados, é o responsável legal, né? O pai, a mãe é o responsável legal. Daí eu fiquei pensando, assim, no seu filho aí, que tá lá no Facebook, clica para poder fazer a máscarazinha de não sei o quê. É muito doido você pensar nisso numa cultura nossa, onde a gente não pede permissão para quase nada, né? E eu não sei se é porque a Dani tá apavorada, então eu também tô apavorada, sabe? As pessoas falam LG, eu já tô gritando, saio correndo na rua. E aí eu vejo vocês falando com tanta calma e serenidade. A gente deve se apavorar, Samantha e Andréia? É verdade. O pavor, já passou a hora do pavor, agora eu tinha que estar executando. Esse é um ponto bem sensível mesmo na lei, né? Até porque o menor de idade, ele de fato, ele precisa dessa tutela dos pais, né? E como que isso fica? Porque ele também é portador de dados e também é usuário de serviços, né? Então, a lei fala que toda vez que eu tiver ou que eu precisar coletar dados de um menor, e esse dado, de fato, tem um propósito definido, né? Não é porque eu quero coletar por armazenar, não, mas é porque eu preciso trabalhar aquilo para entregar um valor, eu sou, sei lá, uma loja de brinquedo, uma telecom e por aí vai. Então, tendo essa finalidade bem definida, eu preciso informar quais são os dados desse menor, como que eu vou coletar, como que eu vou processar, com quem que eu vou compartilhar, se tem transferência internacional, não tem, e pedir o consentimento dos pais dele, né, o que seria o tão famoso consentimento? É aquele super adjetivado da LGPD, né, livre, expresso, prévio, consentido e por aí vai. Como que eu faço para garantir isso quando eu estou falando de um menor de idade, assim, aí entra um papel bem bacana que eu acho que a LGPD permite às empresas, né, usar a criatividade mesmo.
Então, a gente vê vários mecanismos para poder aumentar esse nível de governança, desde, vamos supor, acho que o exemplo mais próximo do nosso dia a dia, né? Meu filho comprou um iPhone recentemente, e aí ele queria criar uma conta. Só que a Apple não deixa ele criar uma conta dele, então eu tenho que criar uma conta vinculada ao meu perfil, e aí eu vou dar este consentimento para ele ter essa conta vinculada. Então, existe uma triangulação ali nesses termos de uso de serviço, onde o pai tem o controle parental de todos os dados e todo o uso, né, que aquele menor, sob a guarda e responsabilidade dele, está fazendo dentro daquela plataforma. Essa é uma forma, né? Tudo que a gente fala que envolve controle parental está muito relacionado a essa questão do consentimento, onde o pai é que vai gerir, né, vai ser o responsável, o tutor aí pelas informações do menor. Não só no caso da Apple, o YouTube também tem, diversas plataformas estão migrando nesse sentido, né, de você não bloquear o uso do menor daquele determinado produto ou serviço, mas de fato ter um gerenciamento aí, uma configuração, né, a gente até gosta de falar do privacy by design. Então, muitas vezes, quando a gente está concebendo o produto, a preocupação com o menor já aparece. Vou dar aqui alguns exemplos para apimentar a nossa discussão de empresas, por exemplo, de Big Data. Eu, anteriormente, trabalhava numa empresa que processava Big Data de dados públicos. E até mesmo agora aqui na Acesso a gente coleta as imagens e por trabalhar com o princípio da minimização, eu não peço a data de nascimento da pessoa. O que quer dizer que eu não sei quantos anos aquela imagem que eu coletei tem. Pode ser de um menor, ou pode ser, enfim, de um maior de idade, de uma terceira idade, por aí vai. Como que eu faço, né, nesse contexto onde eu preciso do consentimento e por algum motivo eu coletei um dado de um menor dentro de uma fonte pública? Ferrou, vou estar sujeita a uma penalidade, multa, né, 2% do meu faturamento, socorro. Não precisa se preocupar, basta a gente explicar, ter esse modelo de governança que seja rastreável, né, então no momento da coleta dessa informação, quando eu proativamente fui lá numa base, coletei, eu não tinha como identificar que aquela informação pertencia ao menor, eu precisei fazer um processamento, um cruzamento posterior para identificar que era de um menor, ou quando eu recebi de alguém, né, algum dado, e de novo eu fiz um outro cruzamento interno. Tive contato com essa informação, agora eu sei, no momento da minha ciência daquela informação pertence ao menor, e eu não tenho consentimento dos pais, eu imediatamente tenho que deletar, descartar aquela informação, exceto se eu conseguir esse consentimento, de novo, para uma finalidade justificada e por aí vai. Então, o controle de rastreabilidade, ele é super importante, né? Para além da minha política, do meu termo de uso, onde eu vou deixar essa situação clara, eu preciso que a minha tecnologia identifique, né, que no momento da coleta que aconteceu, eu tinha esses atributos sendo coletados e ali não tinha nenhuma informação que me permitisse inferir a idade daquele titular, exceto quando eu trabalhasse ele dentro de casa. Quem que vai fiscalizar isso? Quem vai saber que você fez isso? Como vão saber que você tem esse contato desse menor? Vai ser a partir de denúncia? Para que órgão? Como vai funcionar isso, gente? Boa pergunta, para que órgão, né? Queremos muito que esse órgão saia do papel. Essa é uma ótima pergunta mesmo, Dani. Hoje em dia a gente não tem a autoridade criada, ela foi constituída ali na lei, mas ela ainda não nasceu, efetivamente não temos nem os nomes, nenhum decreto, né? E aí fica a dúvida do que vai acontecer até lá. A gente vê que tem uma atuação muito forte de Ministério Público e PROCON, né, já autuando empresas e pedindo aí determinadas providências relacionadas ao compliance, né, ao nível de governança exigido pela LGPD, fazendo às vezes da autoridade, mas a gente espera que isso não aconteça quando ela de fato existir. E aí, como que a gente faz para identificar, né, você perguntou aqui, como que a gente identifica esses acontecimentos? A gente tem aí o famoso relatório de impacto à proteção de dados, o DPIA, né, na versão europeia, se a gente quiser brincar aqui de ser chiques europeus.
Lá, nesse relatório, a companhia aponta os riscos que estão sendo identificados, e esse provavelmente vai ser um risco que vai aparecer ali. Olha, no momento da minha coleta, não tinha como saber que aquela informação era de um menor. Qual que é o risco disso, né? Qual que é a escala de titular que vai ser afetado ali? Baixa, média, crítica, e aí tem uma série de parâmetros que a gente pode fazer essa dosimetria por escalabilidade de volume. Baixar uma ISO, uma NIST, enfim, aí a companhia tem uma certa discricionariedade para poder fazer seu entendimento a respeito dessa escala de risco. Mas olha só, dois exemplos. E desculpa, doutora. As políticas de privacidade, esses consentimentos, né, principalmente via digital, eles terão que ter uma linguagem bem simplificada, bem acessível mesmo a todos. Isso vai ser um desafio das empresas que lidam com essa parte, inclusive, de comunicação também, como que você comunica isso para aquele que precisa dar um consentimento. A gente está pensando aí, já está sendo discutido, em coisas lúdicas, do visual mesmo. Será que é um texto escrito? Será que aquele juridiquês, né, que nós utilizamos, nós advogados utilizamos tanto, gostamos tanto de botar aquelas cláusulas enormes, aquelas políticas enormes, aquilo cabe? Então, aquilo não cabe mais, né? Então, hoje tem até um movimento, acho que até em São Paulo, né, doutora Samantha, que fala, olha, não leio e concordo, mas a gente tem que mudar para entendo, logo concordo, né? Então, assim, esse vai ser um desafio também para essas empresas que trabalham, né, que tratam dados, como que eles vão se adequar a uma linguagem que seja de fato acessível a todos. Eu fico com uma dúvida assim, vou dar 2 exemplos diferentes para vocês me ajudarem a entender. Vamos supor que aqui tem um cliente, vamos supor, que faça captação para envio de newsletter, para envio de promoção, e-mail marketing. E como esse cliente é uma marca razoável, ele tem aí já, por alimentação, por formulários preenchidos e às vezes automaticamente, como o Facebook faz, o Instagram faz, né? Às vezes nem é um formulário, ou landing pages, que agora eu sei, vão ter que estar mais escrito, nós vamos usar seu dado para vender para quem for, tá? Vamos te encher o saco, em neon, que seja isso. Mas ele já tem uma base de 100 mil. 100 mil, cento e poucos mil, e essa base vai crescendo, porque é gente que vai e só sai da base desse cliente quando a pessoa fala, não quero mais estar na base. E assim mesmo, ela não sai da base, né? Ela deixa de receber informação, vira um lead do arquivo lá, um lead frio lá, um lead morto, que seja o nome que for. Mas tá lá, fica guardado, armazenado, ele deixa de ser acionado, deixa de movimentar, mas aquilo existe, e aquilo ainda é usado, porque aquilo é usado por uma coisa chamada lookalike, né, que são as propagandas, pessoas que parecem com essa daqui, porque essa daqui fez uma compra, ou porque essa daqui é só numa newsletter para fazer anúncios daquele produto, então aquilo ali continua. 100 mil dados, 100 mil pessoas deram dados antes da LGPD. Um dia a LGPD vai começar a valer. Faz o que com esses 100 mil? Essa é uma pergunta. Estamos falando de um volume expressivo e custou muito caro para essa empresa ter esses 100 mil. É muito dinheiro, porque não é barato você ter uma base dessas, tá? Segunda pergunta. Eu sou o seu Joaquim. Eu tenho uma lanchonete. Uma lanchonete é de médio porte. Eu já tenho até 2 filiais de bairro e tal. E eu faço o cadastro de entrega. Então eu tenho o nome, o endereço, o telefone. Eu não sei se a pessoa é menor de idade, maior de idade. Eu tenho isso. Eu mando mensagem pelo WhatsApp, que eu tenho esse cadastro das promoções do meu sanduíche da semana. Entre um hacker, porque o meu sistema de segurança, você vai concordar que o cara que é dono de lanchonete não vai ter grana para fazer um sistema de segurança, ou hábito, né? Sistema de segurança criptografado em ambiente online ou misto, ou seja lá o que for, enfim. Então entrou um hacker no meu sistema, e pegou os dados e começou a usar esses dados. Tá. Então, a primeira pergunta. Eu sou a empresa de médio porte para grande, que já tem mais de 100 mil cadastrados, começou a LGPD. O que eu faço com isso? Segunda pergunta. Eu sou uma empresa pequena,
mas que se alimenta e que precisa desses dados. Também não tem nada, nunca fiz nada que tivesse congruência com a LGPD, muito pelo contrário, e fui roubado. Os dados foram roubados. Você testa mesmo a gente, hein, Dani? São ótimas perguntas. E nessa primeira que você fez, né, do que eu faço com o meu backlog, digamos assim, de dados, que afinal de contas ele foi construído ao longo do tempo com muito custo e sacrifício. A LGPD entrou em vigor, eu aperto ali o delete. Eu respondi muito essa pergunta quando eu trabalhava na empresa de Big Data, ali na Nelway. Assim, nossa, mas e agora? Imagina, se eu falar para o time, né, eu falar para o time, deleta os dados, eu era sumariamente demitida, né, inclusive eu perdi o meu emprego. Então, não precisa se preocupar. Tem um artigo na LGPD lá no final, que é o 63, eu ainda lembro das discussões do Congresso que tinha para aprimorar esse dispositivo, que era justamente para dizer que, né, esses dados que foram coletados com uma base legal antes da LGPD, não é que eu fui lá, né, tem que ter uma base legítima antes da LGPD, eu não posso simplesmente comprar um CD da Santa Efigênia e achar que eu vou legalizar aquilo, não é isso. Eu coletei porque eu tinha uma base legal para ter, eu tinha, sei lá, o consentimento, enfim, eu peguei, enfim, de alguma forma isso estava legítimo na minha base. Eu vou fazer uma adequação progressiva dessa base. E essa adequação progressiva, ela vai levar em conta alguns fatores, né? O porte do agente de tratamento, quer dizer, eu sou uma startup ou eu sou a Big Tech, né? De um bilhão de dólares. Então, isso tudo é levado em consideração. A capacidade econômica do agente em promover essa adequação. Eu tenho muita grana para gastar, pouca grana para gastar, não importa. Eu tenho que fazer a adequação, ela precisa acontecer e ela vai acontecer. E o segundo e o último fator é realmente a questão da escalabilidade do dado. Quanto de dado eu tenho ali dentro e o quanto aquelas informações são sensíveis. Então, isso vai ser analisado, de novo, pela nossa autoridade, mas ela vai ter essa progressividade da adequação dessa base legada que foi constituída. Então, fiquem tranquilos, ninguém aqui vai ter que sair apertando delete em base nenhuma. Só vai ter esse esforço aí de adequação e adaptação. E a segunda pergunta fui furtada, né, teve um furto de dados. Deus me livre, essa é uma das coisas que ninguém quer que aconteça, né, tanto que a LGPD tem um capítulo inteiro para destinar ali quais são os procedimentos de resposta a um incidente de segurança. O furto de dados por um hacker é uma das modalidades, né, de incidente de segurança da informação. Você, empresa, está protegido por isso, óbvio, né, não podem exigir da companhia a implementação de um mecanismo que ainda não é um padrão de indústria, ainda não está implementado. Então, qual que é o papel da empresa nesse ponto? Se eu sou pequeno ou se eu sou grande, não importa. Existe um padrão de segurança no mercado, por exemplo, as normas ISO. Todo mundo aqui já ouviu falar da 27001, que é uma norma internacionalmente reconhecida, divulgada pelo BSI, e lá tem alguns controles de segurança da informação. Se eu demonstro que, né, eu implementei esses controles dentro da minha companhia, eu tinha toda essa camada de segurança, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, eu investi em segurança da informação, eu tinha colaboradores conscientes, eu tinha políticas, eu tinha esses controles efetivamente implementados dentro da minha tecnologia, eu não vou ser penalizada, né, num nível como se eu tivesse literalmente nem aí para o tema. Então, de novo, a autoridade vai dosar todos esses fatores, né, a medida da companhia em adotar esses controles dessa preocupação, ou o quanto ela não estava nem aí para isso, e o quanto disso gerou realmente, né, a criticidade dos dados que foram afetados. Nesse sentido, um plano de ação e resposta a esses incidentes é fundamental, né? E só para complementar, esses dados que foram coletados, né, antes da vigência da entrada, né, para a entrada da lei, a gente não pode esquecer que nós temos aí o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, né, que já trata, né, ele tem uma aplicação até subsidiária, né, então a gente já tinha ali todo um arcabouço de proteção ao consumidor, e também a gente tem um marco civil da internet, né, então, assim, a própria Constituição da República também, que fala da questão da intimidade, né, da privacidade. Então, foi o que a doutora Samanta falou, tudo que você faz, e que você já tem em banco de dados, que foi
foram coletados dentro da legalidade, né, observando as normas já existentes, você pode ficar tranquilo que você terá aí um tempo de adequação e com as normas que serão aplicáveis para você, desde o pequeno até o maior, conforme a autoridade nacional determinar. Então, é só para a gente poder, assim, lembrar que a gente não pode esquecer do CDC, da Constituição e até do Marco Civil da Internet. Como que uma empresa se organiza para a LGPD? Tem um checklist, assim, olha, primeira coisa, antes da LGPD entrar em vigor, vocês precisam... eu tô falando isso por minha causa, tá? Eu quero me organizar, eu sou dessas. Eu adoro uma consultoria via podcast. Já falei, sou super interessada em consultorias podcasteiras. Mas assim, como que a gente se organiza? Vamos lá, aqui que é uma empresa, uma agência que trabalha com a parte de pesquisa e com a parte digital. Então a gente tem tanto a parte de coleta e armazenamento compartilhada com o cliente, né? Porque a gente tem acesso ao sistema de automação, a gente tem isso compartilhado, como tem a nossa parte de pesquisa. E aí são dados muito mais sigilosos, porque são vídeos de autodeclaração das pessoas, que são codificados, são documentos assinados pelas pessoas, com muita informação de história de vida. Então aqui que tem essas duas coisas. Beleza. O que eu faço agora? Eu entro embaixo da cama e choro porque eu não tenho grana para contratar um encarregado rodarástico que vai me custar não sei quantos mil por mês. Eu peço um empréstimo. O que eu faço? Sabe? Como eu vou fazer? Eu começo por onde? Olha, eu assim... e aí eu vou tentar falar um pouquinho pro menor, tá? Eu não vou nem falar pros grandes, né? Esses aí certamente vai contratar os melhores profissionais, mais qualificados no mercado, né? Que vão contribuir muito para o desenvolvimento dessa implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas assim, coisas que são simples, né? Você tem uma própria política, né, de boas práticas e governança dentro da sua empresa, você tem uma política de segurança da informação. Às vezes eu não tenho recurso para ter o melhor sistema de proteção ali, mas algo mínimo você tem. Cuidar de ter software que é licenciado, essas coisas que são... que as pessoas se descuidam muito, né, sair fora de pirataria, né, e você vai se blindando, se protegendo, isso vai mitigando riscos. Então, há formas que são de custo baixo e que o empreendedor ele pode implementar e mitigar risco, reduzir risco, ter boa prática, treinar, conversar, às vezes chamar um profissional para poder dar uma palestra, fazer um apoio de orientação à área de recursos humanos na empresa, se a empresa tiver área de recursos humanos, igual vocês falaram, às vezes é um cara pequeno, né, mas aí o cara que é pequeno, né, o empreendedor que é pequeno, ele tem que ter atenção àquilo que a gente colocou, é o princípio da necessidade, é o que é o mínimo de informação que eu preciso ter. Então, se você é uma empresa que você coleta, armazena, compartilha dados, você tem que ter muita atenção para a questão contratual também, com quem que você tem essa relação contratual, falando de PJ para PJ, não só com o particular que você vai precisar do consentimento, né, para a coleta daquele dado, tratamento daquele dado, mas você também tem uma atenção na relação contratual, em cláusulas contratuais que você vai estabelecer por uma questão de responsabilidade, que a própria lei traz ela é bem certeira de falar sobre responsabilidade civil. Então, assim, eu, de forma geral, faria essas ponderações, né? Tô falando assim mais para o médio mesmo, pequeno. Fazendo aqui só um adendo à fala da Andréia, de novo, assim, não precisa grandes esforços, grandes investimentos, né? Acho que, de fato, a doutora Andréia, ela foi super precisa quando ela pontuou aqui. Existe muito material, né, que a gente pode buscar. Claro, tem que separar o que é um material bom, uma fonte verídica de informação, daquilo que não é uma informação útil. Mas o fato é que já existe muito, e a LGPD, ela tem muitos pontos abertos, né, que depende de regulamentação, e a gente ainda não tem essa regulamentação da autoridade.
Enquanto isso, o que eu faço, né? Eu preciso me adequar, eu não tenho digamos assim, eu não tenho essa comodidade de ficar esperando a autoridade nascer, porque a gente está vivendo ali, né, provavelmente a lei nasce sem autoridade. Então, o que eu faço? Bom, de novo, a gente tem uma inspiração europeia muito forte, então, existe muitos materiais da Europa, do ICO, por exemplo, que explica quais são os checklists, né, qual que é o meu manual ali de coisas que eu preciso fazer. Outro, tem manuais da Enisa. O manual da Enisa é muito legal também para a gente usar. Por quê? Ele já vem as perguntas, né? Vem as perguntas categorizadas por área. Minha área de marketing, minha área de recursos humanos, isso depende do tamanho da minha operação. E aí, conforme eu vou respondendo, eu vou tendo ali a minha criticidade da operação. Bom, e agora, o que eu faço com isso, né? É público, tá no site deles, tá? A gente vai botar no nosso blog, para quem Eu mando o link do ICO e mando o link da Isa, que é bem legal. Não se preocupem, gente, assim, o importante, de novo, né, como a gente comentou aqui, é mostrar que a gente se mexeu, que a gente evoluiu para ter essa governança, né, porque no final do dia não é de interesse de ninguém não ter uma governança de dados, todo mundo está preocupado com isso. E aí o material, ele ajuda nisso. Bom, agora que eu identifiquei, já sei qual que é o meu risco baixo, médio e crítico, o que eu faço? O próprio manual fala, olha, se você identificou que a tua área está na zona, sei lá, amarela, vermelha, faça isso aqui para se adequar. E esse manual é bem legal, porque ele está classificado ali pelo GDPR, que quem tiver o nível 2 de governança do manual já está com o GDPR compliant, né? Então, aí, fazendo um paralelo, vendo que a gente tem pontos de conexão entre a LGPD e a GDPR, por que não usar esse material como um guia? Né? Até, de novo, eu ter uma orientação clara da nossa autoridade brasileira sobre como eu tenho que interpretar determinados pontos e atuar ali. Então, eu acho que é simples, né, você fazer esse grande mapeamento. Tem esses materiais, mas, eu não quero procurar esse material. De novo, você tem grandes fases, a coleta do dado, de onde o dado veio, qual que é a origem daquela informação, o processamento que você faz dentro de casa. Então, como é que eu processo? Eu sou uma empresa de marketing, eu tenho um processamento, se eu sou uma empresa de Big Data, eu tenho outro, e por aí vai. Então, como é que eu estou trabalhando dentro? Com quem que eu estou compartilhando essa informação? Com certeza com o meu provedor de cloud, quase todo mundo compartilha aí com os provedores de cloud. E no final do dia, com quem que eu estou passando essa informação. Então, assim, são 4 grandes etapas que é importante a gente ter mapeada. Origem, tratamento, armazenamento, eliminação e o compartilhamento dessa informação. Não é nada muito difícil de fazer, é só olhar. Para quem tiver curiosidade, vai lá no artigo 5 da LGPD, vê a definição de tratamento, olha para aqueles verbinhos e começa a descrever qual que é a atividade da tua empresa que está direcionada àqueles verbos. Às vezes você tem todos, às vezes você não tem todos, mas já é um ponto. E a partir daquilo você começa a desenhar, né, suas políticas, os seus contratos, né, como é que eu vou fazer os treinamentos, como foi falado aqui. Agora, a lei não está em vigor. A gente está gravando hoje, gente, dia da gravação, hoje é dia 19 de agosto. Ontem, dia 18 de agosto, teria uma votação para talvez adiar a LGPD para dezembro, né? A votação foi adiada, o que eu não sei se é um bom sinal ou um mau sinal, porque, né, todo mundo, vamos adiar, porque ainda é um assunto, por mais que vocês, que são especialistas da área, digam, não, é uma coisa tranquila, ainda é um assunto, pelo menos para o meu círculo de amizade empresarial, que são de pequenas empresas, para os meus clientes, ainda muito obscuro, muito desconhecido, e talvez esse seja o grande medo. Se é desconhecido, que de lá está implementado, né? Se já implementando LGPD, LG o quê? Sabe? É mais ou menos isso que eu escuto. Então, assim, a pessoa nem sabe que essa lei existe e que está para começar a vigorar. Então, eu acho que tem uma necessidade, essa é a minha opinião, de se comunicar melhor o que é essa lei e como ela vem. Isso ainda não aconteceu. Nesse sentido, eu acho que o adiamento ele é muito importante. Mas se adiar e continuar sem comunicar exatamente, não tiver um trabalho bem feito por parte das autoridades de divulgar o que é essa lei e como ela vai mudar a vida do brasileiro e do empresário brasileiro, vai chegar em dezembro, se ela for adiada para dezembro, e vai estar na mesma coisa. Ninguém é LG o quê mesmo? Né? Que é isso? Essa lei? Então,
Queria, para a gente fechar esse ciclo, estamos com quase 1 hora de podcast, eu queria entender para vocês, se vocês, assim como eu, são do turma que reza pro adiamento, ou se não, vocês queriam que realmente a votação, quando acontecesse, implementasse isso. Eu acho, eu sou sempre daquela que se a gente não está preparado, adia. Esse é meu voto, mas eu não sei qual é da doutora Andréia, que é quem cuida da gente. Não, eu assim, na verdade, essa lei, ela é uma lei de agosto de 2018, né, a 13.709, ela já passou aí por algumas alterações, né, desde de agosto de 2018, agora uma alteração recente, em 2020, todos os artigos que tratam das sanções, né, que são aquelas penalidades dos artigos 52, 53 e 54, essas sanções já tiveram ali a vigência postergada para o dia 1º de agosto de 2021. Então, por uma lei, a 14.010 de 2020, nenhuma sanção que está lá prevista na Lei Geral de Proteção de Dados, ela será aplicada neste momento, somente a partir de 1º de agosto de 2021. Está vigente uma parte da lei, que é a parte que trata exatamente, que disciplina exatamente sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Essa autoridade, ela é ligada, inclusive, à Presidência da República. Então, neste aspecto do que disciplina a autoridade, as atribuições, as competências, a lei, na minha visão, está vigente. O que nós tínhamos de expectativa para ontem na Câmara dos Deputados era a votação da medida provisória 959 de 2020, que, entre outras coisas, também busca postergar o início da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, repito, na minha visão, o que trata de autoridade já está em vigência, mas os outros artigos, a gente está falando de uma lei com mais de 60 artigos, aí sim, o objetivo era que essa vigência fosse jogada para 3 de maio de 2021. Então, nós teríamos uma parte da lei entrando em vigência somente em 3 de maio de 2021, que é tudo que vocês colocaram de preocupação aqui, e que eu concordo com essa preocupação. Eu acho que falta discutir um pouco mais, eu acho que falta trazer tranquilidade para os empresários, para os empreendedores, eu acho que falta a gente discutir mais. É o que eu disse, mudança, principalmente no Brasil, é algo que você tem que ir tratando com muita educação na parte de divulgação, principalmente, e para trazer mais tranquilidade, igual foi esse bate-papo aqui, né? Eu tenho certeza que vocês entraram muito assustadas e agora vocês estão saindo muito tranquilas, né, da implementação. Então, na minha visão, sim, eu concordo, acho que a minha opinião é que essa lei, a medida provisória, que está aí com uma perspectiva de votação de novo na Câmara dos Deputados, é agora para o dia 20 de agosto, se ela não for votada, ela perde a vigência, salvo engano, dia 26, né, de agosto agora, e aí ela começa a entrar em vigência, com exceção das penalidades, das sanções que lá estão, já de imediato, né. Então eu acho que sim, que o Congresso, né, a Câmara, ela está trabalhando para que esse posicionamento do deputado, que é o relator, que inclusive o posicionamento dele, eu tive a oportunidade de ler, ele está muito preocupado com o momento da pandemia e do acesso intenso às redes, né, sociais, por exemplo, à internet. Então, uma coisa que deveria ter mesmo um controle maior, e por isso ele acha que uma lei de 2018 já deveria ter a vigência agora, porque nós já tivemos o adiamento da vigência dessa lei também, né? Então, na minha visão, sim, eu sou a favor do que disciplina a medida provisória 959 em postergar o início da vigência dessa lei para 3 de maio de 2021, lembrando que sanções já está postergado para 1º de agosto de 2021, e, na minha visão, o que trata da Autoridade Nacional de Proteção de Dados já está vigente. Eu concordo aqui com a fala da doutora Andréia, acho que seria muito interessante que
pudesse haver uma prorrogação da vigência, né? Isso porque, de novo, existem muitos conceitos abertos que ainda não estão regulamentados, e aí a gente tem que procurar, né, inspiração em quem já fez. Isso acaba atingindo principalmente quem é médio, pequeno, as startups, porque se eu sou uma startup brasileira, eu não tenho a vivência da implementação do GDPR, por exemplo, né, um privilégio que as empresas maiores têm, principalmente multinacional. Então, elas já entenderam como funciona o GDPR na Europa, já passaram por esse processo de implementação. Aqui no Brasil, a gente não tem. Então, se eu sou uma startup brasileira, além de tudo, eu ainda tenho esse desafio na ausência dessa autoridade para dar uma diretriz clara sobre como isso funciona. Que na prática implica em quê? Implica em eu ter que investir um recurso sem ter certeza, né, um recurso financeiro sem ter certeza de que, de fato, é a governança esperada pela autoridade, mexer eventualmente na minha plataforma, no meu produto, no meu serviço, de novo, também sem ter certeza de que essa era uma governança esperada. Então, nesse sentido, acho que essa prorrogação seria muito válida para a gente ter tempo hábil de ter essas diretrizes todas bem definidas, né. Se para dia 31 de dezembro, para dia 3 de maio, acho que isso é indiferente, acho que o processo de adequação, ele tem que continuar acontecendo. A gente já está vivenciando, mesmo quem não é da área já entendeu que são fortes emoções da LGPD, tudo pode acontecer, então não dá para a gente simplesmente falar vai prorrogar, não vai prorrogar, e isso servir como um fator que vai, né, dosar aí a minha adequação. Para tudo que agora é só ano que vem, de repente você pode ser surpreendido ali, quando faltava só um gás final no teu projeto. Então, eu vejo com bons olhos essa prorrogação nesse sentido. E aí, de fato, se a votação, pelo que eu acompanhei hoje, o projeto, a pauta, ela estaria no dia 26 de agosto para ser votada, MP, ou seja, no último dia, se ela caduca ou não, caso ela não seja incluída amanhã, que não haja esse acordo aí, né, para votação da PEC 17, que é um projeto de emenda constitucional para inserir privacidade como direito fundamental na Constituição, mais a criação da autoridade, né, dentro do CAD, se não tiver um acordo nesse sentido, ela não vai ser votada amanhã e provavelmente vai ficar aí só para o dia 26. Então, a gente tem que ficar realmente muito, muito atento para ver qual vai ser essa data, porque está sendo discutido 31 de dezembro, na MP está 3 de maio, de novo, né, isso não pode servir como um catalisador da velocidade do projeto de implementação, tem que continuar acontecendo para que a gente consiga aí no final do dia ter uma governança compatível e ninguém tenha multa aí, né, depois de agosto de 21. Dani, dava para fazer mais uns 7 podcasts, né? Dá medo dessa multa aí. A gente pode fazer um podcast só sobre como que a gente faz para pagar essa multa aí, se for multado. Que outro trabalho a gente vai ter? No tráfico internacional de órgãos, como é que faz? É cara a multa, hein? Pelo amor de Deus. É cara essa multa, ela é doída, então é mais fácil a gente investir na implementação, adequação, do que pensar na multa. Fazer um inventário de órgãos para traficar, para poder pagar. Deus, que mimir. É mais barato pagar a multa de tráfico de órgão do que a multa da LGPD. Então, você se prepara aí na sua empresa para organizar esse negócio. Vai ter bastante informação no nosso blog também. Nossa, a gente está precisando muito daquele linkzinho aí dessas coisas de checklist, Samantha. Que tal? Já passei um, tô passando o outro agora. Eu vou passar, acho que o arquivo, o PDF. Nossa, adoro! Já vai estar em nosso blog. Então, para você que está procurando um checklist bacana para você começar a entender essa questão da LGPD, além de ouvir esse podcast maravilhoso que me esclareceu muita coisa, você pode entrar no nosso site e olhar lá no blog que vai estar tudo explicadinho. A Leandra caiu, não vai conseguir se despedir da gente, eu me despeço por ela. Em vez de doutoras, vou chamar do meu jeitinho carinhoso com vocês, muito íntimo. Meninas. Gente. Obrigada, prazer por nos ouvir até agora. Mulheres, adoro. Mulheres poderosas. Mulheres na terra. Vida de coração aí por esse bate-papo e por
por essa atenção de vocês, de compartilharem tanto conhecimento. Obrigado mesmo, de coração, Samantha e Andréia. Beijos. Obrigada, alegria estar aqui. E para você que escutou até o final, valeu a pena pra caramba. A gente se encontra de novo na quarta-feira que vem para aprender mais coisas. O tema a gente ainda define. Você fica sabendo aí pelas nossas redes sociais. Nariz, toca a vinheta. Hoje eu te salvei. Não foi nem 2 horas, hein, Nariz? Beijo, galera. Até a próxima. Fala. Fala. Hã? Eu? Fala. O que eu falo? Fala, Kiki, eu te escuto.